Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa 11ª roda de conversa. Teve a 11ª anterior que não deu muito certo, agora a gente está na 11ª 2. Um assunto muito bacana que o Carlos trouxe para a gente é como lidar com os nossos problemas, né, cara? Como que a gente faz para transformar problema em possibilidade, que é uma coisa meio complexa, tá? Aí a primeira pergunta que eu já vou direcionar para vocês, e aí se vocês se sintam à vontade em querer compartilhar ou não, aí vocês veem se vocês querem compartilhar, seria qual foi o último desafio que vocês enfrentaram, cara, que foi um problema que você teve e como você reagiu a ele? Fiquem à vontade aí, pessoal, quem quiser pegar a palavra, se quiser compartilhar. Eu acho que a gente pode... Vai lá. A gente tem diversos desafios, né? A gente tem diversos desafios, obrigado. Diversos desafios aí que acontecem com alguma frequência. Mas tem um ponto que me pegou de surpresa, que acontece. Em 2003, eu tive um acidente de moto, assim, foi tranquilo, assim, tipo 15 dias de UTI, aquela coisa toda, e com o impacto, eu tive um início de descolamento de retina, nos 2 olhos, inclusive. E tive que fazer cirurgia na época, assim, moleque, né? Putz, eu falei, caramba, mas já com aquele medo, né? Tipo, o cara, mó vida saudável, não bebe, não fuma, não sei o quê, de repente um vacilo desse, e eu já com medo, fala que é olho, trabalho com TI, você fala, meu, o que vai acontecer comigo? Mas aí, beleza. Por que eu fui lá atrás? Consegui um médico muito bom, um cara, até do Hospital Brasil de Santo André, o cara conhece muito, assim, tem uma clínica de olhos do lado. Ele fez a cirurgia nos meus olhos. Eu fiz, tipo assim, por volta de 7 horas da noite. Quando foi 11h30, meia-noite, eu estava em casa querendo ver TV já. Ou seja, o cara foi lá na retina, mexeu, fez, e eu já estava querendo ver TV. Eu falei, sucesso. Aí, beleza. O tempo passou. Quando foi em 2023, ou seja, 20 anos depois, 2023, eu fui renovar minha carteira de motorista. Todo dia no computador, todo dia lendo, não sei o que, você não percebe, essas coisas vão acontecendo de forma gradativa. Então eu fui, né, fazer o exame para poder tirar a carteira de motorista, quando eles piscam aquela luz no meu olho, que eu olho assim, eu percebo que eu não estava vendo. Aí, acho que por instinto, eu fechei o olho esquerdo, acho que assim, não foi porque eu quis, foi instinto mesmo. Fechei o olho esquerdo, aí eu consegui ler com o olho direito. Aí eu falei, as letras, beleza, passou, o cara ficou me olhando, você usa lente? Eu falei, não uso nada, não. Então beleza. Aí deu lá, assinou, fui embora para casa. E aquilo ficou, né? E aí você começa a prestar atenção. Aí eu vi que com o tempo, foi embaçando do olho esquerdo. Até que eu resolvi, depois de um ano, ou seja, em 2024, ou seja, depois de um ano desse evento, eu resolvi procurar um oftalmologista. Novamente passei em algum que eu vi assim, fez aquele teste básico de óculos, vi que não adiantou nada. Eu falei, quer saber, eu vou procurar o cara que fez a cirurgia em mim há 20 anos atrás. Encontrei ele, por coincidência, ele está aqui do lado, ele está no Hospital dos Olhos em São Bernardo, aqui fica 1 quilômetro da minha casa. Então, eu fui lá e ele se lembrou, assim, falou, poxa, você tá bem, tal, aquilo tudo. Eu comentei com ele, ele falou, ele olhou, né? Falou, meu, na sua retina não tem nada, tá tudo, ele é retinólogo, então não tem nada, tá certo, tal, mas eu vou te indicar uns caras aqui, porque eu tô achando que você tá com início de catarata. E isso é comum com quem faz esse tipo de cirurgia que você fez, porque é muito invasiva. E o fato de você estar com esses sintomas só no olho esquerdo, é possível que comece a aparecer no direito depois de um tempo. Eu falei, beleza, ele me indicou uns caras, eu fui lá, o cara falou, cheguei lá, o cara falou, não, isso é catarata mesmo, tem que fazer cirurgia. Eu falei, putz, agora, bicho. E aí, por isso que a gente chegou, isso tudo eu contei pra vocês, isso foi, tipo, mês passado, entendeu? Aí eu cheguei, falei, poxa, eu tenho que fazer cirurgia, mas agora eu não sou mais um moleque, né? Agora as coisas demoram mais, tem todo um processo, não é mais assim, vamos lá. Aí, não tem o que fazer, a gente agendou, me falaram como seria, etc. Fui lá, graças a Deus, novamente fiz a cirurgia no olho esquerdo, que era o que precisava. No outro dia eu já estava trabalhando, né? E por que eu contei isso assim de uma forma resumida, cortando algumas coisas? Você vê, porque a visão é algo muito importante. É algo que a gente tem muito medo. Eu acho que quando você para a gente não pensa, mas quando você para pensar, quando é moleque, quando você é adulto, você fala, acho que o mais importante é a visão. Pô, o cara que escuta, o cara que tem problema na fala, ele não sofre tanto quanto o cara que tem problema na visão, assim. Então isso me assustou bastante, mas assim, voltando para o nosso tema,
você tem que exercitar a resiliência. Fala, meu, não tem o que fazer, peraí, vamos correr atrás, vamos, sabe, assim, ver o que eu vou fazer a partir daí. Vou ter que usar óculos, vou ter que fazer isso aqui, beleza, mas primeiro, qual o primeiro passo? Não, o primeiro passo foi procurar o cara que me tratou há 20 anos atrás. Achei, foi bem indicado e deu tudo certo. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar para vocês verem aí como a minha parte de contribuição, a minha contribuição no papo de hoje. Eu penso que o momento mais difícil que eu passei foi há 6, 7 meses, foi aquilo. Eu trabalho há muitos anos, tenho muitos anos de Itaú, sou um dinossauro remanescente, e de repente, me vi desempregado. Sou consultor, é aquilo, você está na consultoria, acaba o seu projeto, ou o cliente dá aquela congelada normal de final de ano, aí setembro, outubro, a consultoria fica com você um tempo. Se não tem projeto, tchau, né? É aquilo. É meio que certo isso. E eu trabalho com testes, né? Trabalho com testes. Vim de mainframe e migrei para testes ainda no Itaú. E hoje em dia, quando você fala teste, você fala automação. Hoje a automação para um cara de testes é o mesmo que faculdade há 20 anos. Se você não tem, você está fora. E pegando o foco o tema do nosso bate-papo, que é como você transformou o problema numa oportunidade, foi justamente isso. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a automatizar. Então comecei a estudar, consegui voltar para a área, ainda não estou pondo a mão na massa, mas consegui voltar para a área, e aí eu fui vendo alguns gaps. Eu preciso API, eu sei o que é, mas eu sei montar uma API, não sei. Vou gastar dinheiro com curso agora? Não adianta. O que eu fiz? Peguei o Gemini, criei um prompt, montei um tutor. Aprendi a construir API com IA. É aquilo, IA vai tirar meu emprego? Não, não vai, ele é meu parceiro, é meu tutor. A gente se trata, sabe? Eu logo no outro, e aí, Zé, como é que tá? O que nós vamos ver hoje? Então, é isso, é você pegar um problema que às vezes pode ser difícil, né? Por uma situação que você fica meio sem chão, e de alguma forma é aquilo, pegar o limão e fazer uma limonada. Pode não ser a limonada, mas é uma limonada. Eu sempre tenho espaço para você fazer algo novo, para você aproveitar. O segredo sempre é o açúcar da limonada, né? Exato. É isso aí. Então, na verdade, assim, eu já vi bastante desse tipo de coisa. Hoje eu estou num projeto também por uma consultoria no Bradesco. Você falou do Itaú, eu lembrei aqui. E esse formato de processo, esse processo que aconteceu com você, eu vejo acontecer bastante. Tem muito cara de mainframe, tem muito, assim, eu tô lá como terceiro, e com base nisso que você falou, tipo assim, eu venho de programação de muitos anos, aí depois fiquei em banco de dados, aí fui mexer com BI, e aí caí numa área de teste de API. O que é que você fez? Você veio. Para você ter ideia, olha o que está aqui do meu lado. Kafka com Spring Boot, entendeu? Por quê? Porque assim, o Kafka, eu já vinha de esquema de fila, de trabalhar com fila há muito tempo. O próprio Trivelato, a gente trabalhou junto com um esquema de votação, de SMS, que a gente usava muito fila. Mas, assim, outros, né, programas para você controlar fila, assim, como MQ Sears, que é muito usado em banco, você conhece. Então, assim, e agora, assim, o Kafka é o que está estourando, porque é barato, porque o custo dele é zero, né, e, assim, e os profissionais de Kafka são mais baratos do que os de MQ. Então eu falei, quer saber, peraí, eu vou começar a estudar isso aí antes que venha para o meu lado. Então eu já comecei a estudar, porque não sei o dia de amanhã. É bem o que você disse, se aproveitar a oportunidade. Alguma de vocês quer compartilhar nessa primeira pergunta? Eu aprendi uma coisa que, quanto mais você tem medo de algo, mais propício ela tem a acontecer. Casa de ferreiro e espeto de pau, né? Há mais ou menos, não chega a um ano, eu recebi uma ligação falando que era do Bradesco. Foi feita uma compra no seu cartão, se você não reconhece a compra, você digita para cancelar. Estava comprando pneu, eu falei, não conheço a compra.
esse momento que eu falei não conheço a compra, o meu celular foi clonado, então tudo que eu digitava no meu celular, a pessoa com o Motorola fazia o mesmo, então acessaram minha conta do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, fizeram tudo que pode imaginar, e, serviu, assim, de experiência para... tive que ter muita resiliência, cara. Todas as linhas de crédito imaginária que eu tinha de funcionário usaram. Foi terrível. E, assim, eu tentei todas as formas provar que não fui eu, mas a devolutiva foi não, digitaram a senha. E, assim, você acaba aprendendo no susto, né? E, por causa disso, muitas coisas eu tive que alterar a rota, e você fala, nossa, eu não vou passar por isso, mas aí você acaba passando e aprende, mas é uma experiência que acho que para esquecer é difícil, né? Mas aí você fica mais esperto, né? Aí você vai fazer boletim de ocorrência, o delegado fala, nossa, isso acontece a cada 10 minutos, 1000 casos, entendeu? Aí você fala, meu Deus, como eu fui burra. Complicado. Acontece. Carlão, Pan, querem compartilhar algum ponto? Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou pedir só um minutinho que eu vou sair dessa sala e vou para outro lugar, tudo bem? Tá bom. Daqui a pouquinho eu volto, coisa rápida. Tá bom. Pan, você quer compartilhar alguma coisa nessa pergunta ou posso passar para o próximo? Vou tentar falar aqui, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Pan. Sim. Boa noite, pessoal. Só tem fera aqui, não sei nem o que eu vou falar aqui. É difícil agora. Mas eu fiquei pensando, né? Eu acho que assim, eu me formei numa área que não era de TI, aí eu migrei de carreira, né? Eu fiz administração, agora que eu estou terminando a formação em TI. Então, eu estou muito orgulhosa por estar terminando e por estar na área, né? Eu consegui estar aqui depois de tantos anos assim, no Itaú também. Então, eu acho que assim, em algum momento eu tive que ter uma decisão de ver o que eu queria, assim, o que eu gostava de fazer e encarar isso e fazer dar certo, sabe? Tem muitos desafios, né? A gente aprende muito a cada dia. Toda mudança que tem no banco eu sofria muito, né? Só lembra. Mas agora eu aprendi que, assim, não adianta, a gente tem que ser resiliente cada mudança, o que aparece na nossa vida, ter um aprendizado sobre isso e encarar, né? E se orgulhar também da gente, dos passos que a gente dá. Top. Carlão, você quer pôr algum ponto? Uma fase que eu passei, eu trabalhava, né, numa clínica que trabalhava com segurança do trabalho e eles tinham um formato de trabalho, eu vou ser sutil em dizer peculiar. E, dado um certo momento, teve toda uma problemática ali e eu tive que fazer uma escolha, né? Ou meu bem-estar mental, emocional, né? Ou o trabalho. Tá bom, bola pra frente. Joguei pra cima, falei, não vou mais, e acabou, e o que acontecer. Resultado disso foi que, né, esse tempo que eu passei aí, tô tendo ainda algumas colheitas, né, de algumas coisas que aconteceram, mas foi o tempo que eu aproveitei e investi, completei o site, o Trivelato acompanhou isso de ponta a ponta, né? Eu fiz o site e tal, e devido à livre e espontânea pressão do senhor Thiago Trivelato, né, eu concluí o meu primeiro livro. Que bom. Porque foi realmente ele que... E tudo isso aconteceu devido eu tomar, né, a possibilidade, ver o que eu faria com esse meu tempo que ficou livre, né? Como lidar com conta, com todo mundo tem seus boletos para pagar. E agora eu estou voltando de novo a trabalhar tranquilo e eu vejo que eu poderia ter pegado a parte ruim da coisa, mas eu também soube balancear, né? E eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas foi um problema, né? Que realmente a pessoa que eu deixei teve problemas absurdos e hoje eu sou culpado por esses problemas absurdos que ela disse que teve. E foi chato para mim, mas eu consegui superar. Tem coisas que eu não vou comentar, que o Trivelato conhece, né? E seria isso que eu queria falar, dessa questão de como eu transformei um problema numa possibilidade. Foi uma possibilidade que pode ter mudado. Aqui, pessoal, o que eu queria trazer para a gente pensar nessa primeira pergunta aqui, que todo mundo filosofou, todo mundo passa por problema. E problema é uma coisa corriqueira, cara. Eu também tenho um monte que eu posso compartilhar com vocês. Vou só
trazer um para vocês rapidinho, só para vocês saberem que eu também sofro, tá? Então, em meados de 2018, minha mãe faleceu de câncer. Minha mãe ficou com câncer durante 1 ano, ela faleceu em janeiro de 2018. Em fevereiro de 2018, meu pai faleceu. Um na sequência do outro. Imagina como foi essa maluquice na minha vida, tá? Mas uma coisa que eu tenho desde aquela época, e eu tenho sempre para mim, é esse ponto de, se você olhar muito tempo pro abismo, o abismo olha de volta para você, que é o que a Flávia trouxe, é uma frase do Nietzsche, tá? Então sempre você vai ter o amargor. E para você beber do doce, você tem que provar do amargor. Então a vida é ficar entre o sabor amargo e o sabor gostoso, tá? É um ponto que eu trago aqui para nós, essa reflexão. Agora aqui eu queria uma realidade de vocês, tá? Nunca existiu no momento de vocês uma frustração que você ficou paralisado, em choque? Eu queria pegar aqui, tá? Quem puder compartilhar, quiser, aquele ponto do choque. Estou em choque, não sei sair daqui. E nesse momento do choque, alguém te abraçou ou você teve que sair desse choque sozinho? Joguei a bomba aí, pessoal. Bom, eu vou começar aqui. O comentário do Tibraço foi muito legal, que é uma frase que eu tenho que, né? Qual seria o valor do meu sorriso se não fosse a minha lágrima? Né? Não teria valor nenhum. Um momento que eu tive de choque, que eu realmente parei para pensar, falei, não, eu tava falando outra coisa. Eu não tenho o que fazer. Foi o dia que o médico dessa clínica que eu trabalhava, ele teve um surto psicótico, né? Nossa. Ele saiu do controle, ele é bipolar. Eu não sabia que ele era bipolar ao ponto que eu vi ele ser. E ele simplesmente veio para cima de mim para me agredir. E na hora ali eu dei aquela travada, eu não sabia se eu tentava me defender ou se eu tentava acalmar. Qual posição? Eu acho que foi uns 2 minutos ali que eu não tive posição. Ele vindo, toda hora ele ia e voltava, numa situação, um estado mental completamente desligado da realidade, estava vivendo no mundo de Nárnia, e nessa hora o cara é um perigo humano, o cara simplesmente, tem uns 140 quilos de massa muscular, então eu não sou nenhum Hulk. Acho que aconteceu alguma coisa, tá normal aí? Normal, tranquilo. Tranquilo? Tá aqui para mim, travou tudo. Estamos te ouvindo. E agora travou de verdade. tava do lado. Perdão, travou de verdade. E, pô, não tô te ouvindo, tá? Se você tá falando alguma coisa, eu não tô te ouvindo. Tá. O Caleb travou. Voltou? Tá ouvindo a gente, Carlos? Acho que não. Tá. Tá. Não. Acho que não. Alguém quer puxar essa... Você tá de volta aí, Carlos? Não. Alguém quer puxar alguma coisa dessa parte de choque e compartilhar eu aqui? quero. Para mim, o maior choque foi quando 2019, de repente chegaram para mim e falaram: você vai para um projeto que o banco está tocando, que foi uma das primeiras iniciativas no sentido de trabalhar com times ágeis, times mistos, né? E o nosso objetivo, nossa meta era implantar um ambiente de homologação no mainframe e entregar o device farm funcionando. E aí fomos lá, beleza, pegou... Só uma curiosidade, o device farm já era da época do Mobile Center? Foi essa parada mesmo? Não, esse é o Mobile Center. Legal. O pai dele aí, ó, tá o pai aí, o pai tá aqui. Legal. E aí a gente pegaram assim, foi bem piloto mesmo, pegaram 2 caras de banco de dados, 2 caras de mainframe, a gente ficava lá, não sabia o que fazer. Tudo que o pessoal falava, nada a gente sabia. E aí, num determinado momento, tinha lá um PO, um Scrum Master e tal, o negócio começou a crescer, viraram para mim e falaram: Zé, você vai ajudar o fulano lá, você vai ser SM, vamos dividir esse time ágil em 2, esse Scrum Team na época, né, não, era o termo. Então nós vamos criar 2 Scrum Teams e você vai cuidar de um. Nunca tinha feito isso na minha vida.
ajudar as pessoas, você sabendo menos que as pessoas. Então é aquilo, o que você tinha que fazer? O que eu vou ver aqui? Você pegava livro para ler alguma coisa, para saber discutir algo na reunião. Sabe? Tipo, eu não vou ter que fazer, mas eu tenho que saber pelo menos o que eles estão falando, senão, o cara te vende gato por lebre. E isso para mim foi o maior desafio. Foi aí que eu peguei gosto, foi aí que eu trabalhei como Scrum Master nesse projeto, a gente se deu bem, a gente conseguiu entregar o Device Farm, a gente conseguiu entregar o ambiente de homologação no mainframe funcionando. E, assim, é aquilo. Você tem um problema? Tem. Como você vai fazer para resolver? Ou você fica parado com medo, ou você vai atrás, pergunta. Eu chegava pro Pio e falava, cara, você me deu uma atividade que eu não faço nem ideia do que eu tenho que fazer. Entendeu? Ele falava, não, vai devagar que você vai sair do outro lado. Vai tranquilo. E tamo aí, entendeu? Você sai do outro lado. Se você simplesmente ficar parado, não vira. Não vira. E hoje querem acabar com ele, e eu e a Pamela não estamos deixando, hein, Pamela? Querem acabar com o mobile e a gente não deixa. Acho que foi você que comentou, né, Tiago? Você pode ficar parado, né? Sofrendo ou se movimentar, né? É isso. Foi o que a gente fez lá. E não só eu, né? Acho que muitos lá na equipe passaram por esse tipo de problema também. Caleb, você quer que não continuar? É um problema. Hã? Eu ia perguntar se o Caleb quer continuar de onde ele parou. Isso mesmo. Você tá mudo. Você tá mudo, cara. É porque eu desligo o microfone e não ligo de novo. Eu sou... Normal. Né? Coisas de programador. E, bom, naquele momento eu só tinha, quando aconteceu esse fato aí dele ter esse surto aí, que foi uma coisa fora do comum, eu não tinha muito o que escolher, né? Então ali eu parei para pensar e falei assim, aonde foi que eu errei e o que foi que eu fiz? Qual foi o meu erro? Foi a primeira questão que me veio em mente, quando ele já estava tipo, né, naquele, não sei se recuo ou não recuo. Eu simplesmente olhei para a cara dele e falei assim, calma. Você tá calmo e vai ficar calmo e acabou. Eu não quero saber de você assim. Vai ficar calmo. Pô, não sei o que aconteceu, mas deu certo. Né? E foi por esse fator aí que eu decidi, eu falei, não, infelizmente, custe o que custar, não dá para trabalhar aqui, porque ninguém sabe como é que é o dia após o outro. Deixa eu pegar aqui um ponto antes de compartilhar para a Pama, Isaías e a Flávia. É interessante pensar, cara, que conforme você vai ficando mais velho, por exemplo, no meu caso, tá? Eu fui ficando mais receoso com algumas atitudes a famosa síndrome do impostor, tá? Tipo, de uma coisa, você não saber, você entrar em choque, ou você ter muita carga de responsabilidade em cima de você e você ter que ser perfeccionista para não poder errar, porque, por exemplo, você pode ter que cuidar do dinheiro, você cuida das contas, então vem esse sentimento do impostor e do problema que você não consegue resolver e você fica prostrado. Tá? Jogo a palavra de novo aí para vocês, quem quiser pegar. Dentro disso que você falou, eu queria perguntar para todos se dentro desse momento esse susto que acontece, todo mundo faz ideia do que acontece no cérebro humano no momento desse? No momento que você eu não faço choque. Eu não faço ideia, mas eu acredito que assim, é confusão, né? Na verdade, o primeiro estado, quando você vê o problema e esse problema surge na sua frente de forma surpreendente, que vamos ser bem honestos, 99,9% das coisas, o seu corpo tem um sistema de defesa que é coordenado pelo cortisol, é um neurotransmissor. O cortisol, ele vai te dar recursos de reação. Aí tem o cortisol, a adrenalina, ou seja, existe um travamento básico do seu corpo para não pensar e reagir fisicamente. Então, quer dizer, o primeiro ponto, quando você toma o tranco do susto, é que você não vai pensar em nada. A reação tem que ser instintiva.
Só que a reação instintiva do ser humano, ela tá, vamos dizer assim, está embriagada, ela está imersa dentro da cultura da passividade. O ser humano não tem, são poucos os seres humanos que têm a primeira reação dele instintiva física de agredir e não de fugir. Com isso, você pulou para esse lado de vou fugir, você vai eliminar você vai reduzir a carga do neurotransmissor chamado acetilcolina, que é o que controla a sua memória. Então, quer dizer, você também não consegue buscar recurso nenhum de memória para tentar recuperar esse pensamento. O que eu quero dizer com isso? A primeira atitude que você deve ter dentro de um susto, de um problema, daquele momento que você... E o instintivo não vai funcionar bem para seres humanos, porque seres humanos são educados com uma ética e com moral que o caminho tem que ser pacífico. E às vezes o momento não permite. Então o primeiro recurso que a gente tem espera passar o primeiro choque. Ele vai durar no máximo 8 segundos. Se você se prender nesse choque e ficar tentando buscar uma solução imediata de pensamento, de coerência, de cognitividade, esse negócio vai se estender. A melhor defesa que a gente pode ter para um momento de susto, um momento de desespero, de problema, é lógico, tudo tem seus degraus, tá? Eu não vou falar que você está no volante, você toma um susto com o cara te fechando, você vai pensar no que você vai fazer. Você vai bater o carro. Mas em alguns momentos, a primeira atitude humana que você tem, que vai dar resultados melhores, é você esperar passar essa primeira carga de cortisol. Porque qualquer reação nesse momento, você vai aumentar a carga de cortisol, vai aumentar a adrenalina, e aí você reduz a mente humana, ela vai ficar toda bloqueada, e ali, o que vai acontecer, com certeza, você vai ter uma reação física, que é o embrulhar a barriga, o calafrio, a travar as pernas. Trazendo para um ponto de realidade aqui, pessoal, quem nunca ficou rodando em círculo, que é uma próxima pergunta que eu traria aqui pra gente, tá? Muitas das vezes, cara, eu já me peguei nessa situação de ficar rodando em círculos. Eu tô vivendo numa situação dessa agora, eu não posso compartilhar toda, a Flá sabe um pouco dessa história aí, mas eu tô um pouco rodando em círculo, que é o seguinte, cara, você não tem a solução pro problema ideal. Eu queria perguntar para vocês, cara, como que vocês tratam esse momento de não tem um caminho para ir para frente, não tem um caminho para ir para trás. Eu estou no caminho que eu vou ficar rodando em círculos. Eu queria ouvir de alguém algum ponto aqui para trazer para nós, por favor. Nossa, Nossa, gente, agora vai ser engraçado. Esse meu rodar em círculo agora está sendo caixas de bis. Gente, chega a ser 3 por dia, 4. Fala sério, né? Mas diz que quando a gente está com um determinado problema, é isso que o Caleb estava falando, a sua reação no momento, você contar 1001, 1002, você joga oxigênio para o cérebro, é onde o seu discernimento volta e você não fala o que você não poderia falar, você não tem aquela ação que você não poderia ter. Se ele não fosse tão racional, ele tinha socado o médico, né? Mas ele teve aquele momento dele de dar um passo para trás. Então, eu sempre ouvi isso. Quando você está naquele momento de, nossa, eu vou surtar, 1001, 1002, você joga oxigênio para o cérebro e dá uma baixada assim, você consegue raciocinar melhor. Eu parto do princípio, quando eu começo muito nessa situação, e tem sido assim, bastante frequente, aliás, o que eu tenho feito é parar e deixar a coisa correr, vamos dizer assim. Pensando no seguinte, você tem que viver o hoje. Problema tem. Se a gente tomar decisões precipitadas ou mal trabalhadas, você pode transformar um problema num grande problema. Então, o que eu faço, eu tento, como que eu vou resolver isso hoje? Lógico, você tem que pensar como que você vai
eliminar esse problema, como que você vai transformar esse problema em algo bom ou simplesmente que ele deixe de existir. Mas não tomar atitudes impulsivas. Isso é uma coisa que eu tenho exercitado muito, sabe? Eu sempre tive essa característica, perdi essa característica e estou buscando reconquistá-la, porque isso daí é algo que você tem que ir no dia a dia. Então, aquilo, problemas tem, mas nada que você não consiga solucionar. E se você não tentar solucionar no impulso, eu acho que é pior. Então, eu penso que você tem que baixar a bola. Tratar cada dia, como diz, né? Cada dia traz o seu mal, né? Então, vamos cuidar de hoje. Cada dia com a sua agonia. Exatamente. Falou tudo. Alguém quer compartilhar mais sobre o que está passando ou posso fazer um próximo? Rapidamente, uma coisa que eu aprendi com meu pai, assim, já é falecido, mas era um cara muito cabeça, assim, muito sereno e tal, é que, assim, você falar pausadamente, não se estressar, que é o que está falando ali, você não agir por impulso, você consegue o respeito das pessoas, você consegue ser ouvido, as pessoas param para te ouvir, para prestar atenção em você. Então, isso vale muito a pena. Você falou assim, não desesperar. Falando, peraí, vamos pensar, sentar e conversar melhor direito, vamos ouvir primeiro, né, para você ter mais respostas. Então, eu acho muito importante. Eu coloquei no grupo, só para ajudar, uma frase que ontem eu encontrei que eu já tinha visto um tempo atrás, assim, e que para mim soou muito legal, assim, é muito de você prestar atenção, sabe, de você falar, peraí, isso aqui, peraí, o que eu faço todo dia é bem melhor, assim, do que eu faço de vez em quando, seja para diversas áreas da vida. Uma coisa bem legal é que eu acabei de perder a cabeça do que eu ia falar. Normal. Incrível isso. Desculpe. Isso é comum. Isso quer dizer, assim, um cara que trabalha muito. Na hora que eu fui falar, eu me esqueci. Esse ponto que a gente está conversando, ele traz a próxima pergunta que eu vou trazer para vocês aqui, né? Então, eu tenho uma tática comigo que eu compartilho com vocês, né? Que é o seguinte: qual que é a história que você vai contar para você lá na frente disso que você está passando? Como você vai contar para você, como você fez para sair disso, né? Porque quando você está no problema, você está na situação, é o que o Caleb falou, que vocês compartilharam, às vezes você não tem a visão ao longo alcance, você está ali focado no problema, cara. Então, às vezes você tem que se encontrar com você mesmo. Às vezes você pode até parecer papo de doido, né? Puta, conversar com você mesmo, que coisa maluca. Mas é um ponto que eu trago aqui para nós. Eu queria conversar com vocês e perguntar: como vocês agem nesse ponto? Que história vocês contam para você mesmo desse problema? Vocês pensam no caminho da resolução dessa forma? Aí eu jogo de novo para vocês aí. Bom, essa questão de falar, de conversar comigo, antes eu não usava, mas hoje eu passei a usar bastante, que eu tento refletir o que eu reflito, né? Pareceu um tanto pleonasmo isso, mas não. Essas novas soluções que eu encontro de vários problemas que eu acho que todo mundo tem, eu costumo usar o pensamento filosófico em cima dela, né? O pensamento crítico, principalmente o socrático, para conseguir para encontrar uma saída que realmente uma saída que tenha um objetivo em si, porque eu vejo que hoje em dia eu olho pela questão da polaridade, eu compreendo que cada escolha cabe uma renúncia. E às vezes a gente tem uma reflexão sobre uma solução de um problema que a gente não avalia o que a gente vai estar renunciando para escolher aquilo. E é esse momento que eu paro para conversar comigo, para debater comigo se essa solução, eu busco o valor da renúncia e não o valor da escolha, porque a escolha é meu prazer, a escolha é o que eu quero fazer, mas a renúncia é o que vai trazer as consequências daquilo. Não sei se eu consegui explicar isso. Eu bato esse papo comigo para tentar ter uma melhor avaliação, avaliar melhor o que eu estou renunciando, né? Para conseguir sair de um certo problema, esse momento de respiro que eu tenho.
para evitar andar em círculos. Eu sou muito, nesse ponto aí, eu sou muito prático. Não sei se é o melhor. Nossa, a voz sumiu todo mundo. Tá mudo? Piscou a rede do José. Acho que o José caiu. Isso. Alguém É a segunda vez que acontece, né? Na hora que a pessoa vai falar, no começo, nos primeiros segundos que ela vai falar, dá essa trava. Alguém quer trazer mais algum ponto dessa daí? Porque senão vou entrar um pouco do mito da caverna do Platão e partir para as duas últimas, galera. Vai lá. Segue aí. Então tá bom. Vocês já ouviram falar da caverna de Platão, galera? É a primeira vez que vocês escutam esse tópico, porque aí eu explico um pouco. Eu não. Detalhe, por favor. Já ouvi falar? Tá. Só para trazer todo mundo para a mesma página. A caverna de Platão, galera, é como se você estivesse dentro de uma caverna mesmo e visse o que está dentro da caverna e não visse o mundo de fora, né? Então, quando eu estou dentro da caverna do Platão, eu só vejo o que está próximo ao meu alcance, onde o meu olho enxerga. Então, as sombras que podem estar lá fora de ser uma guerra, na verdade, não. Na verdade, é alguém me chamando para sair da caverna, tá? O que eu quero trazer do mito da caverna de Platão, e para vocês entenderem a pergunta que eu vou fazer agora, é exatamente isso. O amedrontar, estar amedrontado por algo que eu não conheço. Algo que eu não conheço para vocês é algo muito complexo ou vocês levam de boa? Olha, o amedrontar com algo que você não conhece, isso aí é do ser humano, né? Tudo te causa um receio, assim, se você não conhece, assim, o desconhecido, ele amedronta por natureza, isso é comum, né, você ter isso, assim. Agora, como você reage a isso, é que está o segredo, assim, você enfrenta, você usa isso para falar, eu preciso ir atrás, não tenho o que fazer, ou você se amedronta, você se acovarda, isso tem muito, por isso eu conheço diversas pessoas na nossa área mesmo de TI, tem bastante, assim, pessoas que são muito boas tecnicamente, mas se não tiver um gestor bom, a pessoa não consegue produzir, porque não toma iniciativa, porque é da pessoa mesmo, é um ótimo executor, mas não consegue tomar as iniciativas, isso tem muito na nossa área. É o tal de você dar uma tarefa para a pessoa e ela ter medo de executar porque nunca fez. E se alguém for do lado dela no 1 a 1, ela vai entregar. Normal, entrega bem, se conhece, né? Alguém quer trazer algum ponto sobre isso, de amedrontar, coisas que não conhecem? Meu pai sempre falava uma coisa. Vai com medo mesmo, solta o rojão e corre atrás da vareta. Então, eu nunca esqueço isso. Show de bola. Coisa aqui. Hoje eu vejo melhor isso. Antes eu era esse cara, né? Bem nesse formato que o Trivelato falou, né? Aparecia o novo, você tem que fazer. Se alguém ficasse do meu lado dizendo, não, vai por esse caminho. Aliás, o livro que eu escrevi foi feito dessa forma, né? Foi a superação do medo. Eu não sei o que escrever, não sei como escrever, e eu tive na verdade, o Trivelato do meu lado, mano, aí você vai por esse caminho, vai por aqui, vai por ali. Na verdade, ele não conhece, ele não leu nada ainda sobre o livro, né? Mas ele foi esse cara que estava do lado. E isso me deixou entender que a gente precisa de um tempo, muitas vezes, para olhar para nós mesmos. Eu acho que o problema é uma das coisas boas que uma dificuldade ou alguma surpresa da vida nos traz, é o momento da gente olhar para nós mesmos, sabe? E conseguir ver e conseguir admirar o que existe em nós. Né? Talvez eu tenha saído até um pouco do escopo do comentário, mas isso foi isso que eu aprendi. Concordo, eu acho legal. Eu costumo dizer assim que eu sou um exemplo disso e eu fui agraciado. Eu sou caçula, muito caçula, né? Então aquele bem mimado. Tipo, eu sou 9 anos mais novo que o meu irmão mais velho e 7 anos mais novo que a minha irmã do meio, que inclusive está fazendo aniversário hoje. Então, tipo assim,
meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu sempre fui um cara muito, então assim, eu sempre tive muita disposição para fazer as coisas, porque sempre tive muito apoio, né? E, assim, como eu comentei no início, aí, meu pai é um cara muito linha de frente, então ele nos ensinou isso a todos nós, assim. E você com apoio, você não tem medo, você vai para frente. Então isso ajuda bastante, me abriu muitas portas. Eu com 11 anos de idade, eu pesava mais do que eu peso hoje. Tipo, eu tenho 80 quilos. Com 11 anos de idade, eu pesava 102 quilos. Imagina, e era um moleque de correria mesmo, assim, e, putz, brincava, não tava nem porque eu tinha apoio em casa. Não tinha esse negócio de preconceito, essas coisas assim, não tava nem ligando, não tava querendo me divertir, zoar muito. Então, você tendo apoio, tá tudo certo. Eu senti necessidade, galera, meu fugindo, eu nunca compartilhei a tela com vocês, mas vocês me permitem compartilhar a tela com vocês para mostrar um conhecimento bacana que vai fazer sentido, vai agregar? Tá. Também não me levem, vocês podem me achar muito doido. Deixa eu ver como compartilha a tela aqui. Caraca, onde compartilha a tela, meu Deus? Achei. Eu não trabalho com tecnologia, pessoal, tá? Tá vendo a minha tela? Tá, agora Sim. Tá, eu sei que é meio diferente, meio estranho para vocês. Isso aqui chama cabala hermética, tá, pessoal? Isso aqui é a fórmula da vida, tá? Eu não vou falar sobre ela todo com vocês, mas vou tentar passar rapidamente com vocês, tá? Então a gente está aqui em Malkuth, aqui embaixo, tá? Tá vendo aqui embaixo essa primeira sefira? Aqui, ó. Chama Malkuth. Lá em cima chama Keter. Aqui Keter é o mundo mais sublime, é o mundo mais não material. Aqui é onde estão os espíritos, Deus. Aqui é o encontro com Deus, beleza? Aqui em cima. Tá? Aí eu queria compartilhar com vocês o entendimento de aqui à esquerda eu tenho a coluna da restrição, que é a coluna da dificuldade. Lembra que eu falei do amargo? Então o amargo está aqui na coluna da restrição. Aí tem a coluna da direita, que é a coluna da beleza. Essa coluna da beleza são as coisas mais fáceis da vida, quando dá adoçado, beleza? E você tem a coluna do meio, que é a coluna que você faz para subir, que você vai estar entre uma e outra, tá? E aí o Carlão falou, ele tem que ter alguém do lado, aí a gente está falando de medo, né? Que a gente tem que vencer nossos medos e desafios, certo? Quando a gente vence nossos medos e desafios, vocês estão vendo essa aqui que chama Daat? Antes dessa Keter, tem uma no meio que chama Daat. Tá vendo? Aqui, ó. Esse é o pulo que você tem que dar para chegar no céu, né? Quando você está na coluna do meio, você tem que dar um pulo muito grande para chegar no céu, que é quando você vence seus desafios. Se você vai para a coluna da restrição ou pela coluna da beleza, você não precisa dar esse grande salto. Mas eu quis trazer para vocês, não sei se foi legal, e aí eu posso falar disso em algum momento com vocês, tá? Trazer mais visão. Mas era isso que eu queria fazer, tá? Foi legal? Como que chama essa imagem aí? Chama cabala hermética. Como eu faço parte de algumas ordens iniciáticas, eu gosto muito delas. Esse é um conhecimento místico, tá, pessoal? Que aí eu uso na vida. Show de bola. Outro lado do Trivilato para eu ficar chamando ele toda hora. Trivilato. Agora, pessoal, eu ia trazer para as últimas perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta, algum ponto antes de eu trazer para as últimas? Até mesmo você, Carlão? Trazer uma pergunta aqui para a banca? Eu preciso pensar numa pergunta. Aqui eu fiquei tocado por causa do Sefirá que você mostrou e eu lembrei de coisas e deu uma viajada aqui. Tá bom. Alguém quer trazer uma pergunta para a banca ou posso passar para as últimas perguntas, pessoal? Pode passar. Então, beleza. O que eu queria de vocês aqui, nas últimas duas perguntas, essa é a penúltima e tem a última, tá? Eu queria entender de vocês se vocês conseguem parar para saber o que eu estou sentindo, nomear o que eu estou sentindo, e depois de nomear, saber onde focar. Então, assim, eu sei o que eu estou sentindo. Não sei o que eu estou sentindo. Queria saber de vocês, se vocês têm essa noção do sentimento, nomear o que é resolução. Essa é a penúltima pergunta. Cara, minha família é muito religiosa, assim, né? O pessoal católico, eu sou de Minas, né? Do interior de Minas, então o pessoal é muito católico. E uma coisa boa das religiões, isso como um todo, cada um na sua, mas assim, é que elas te ensinam a ter autoconfiança, né? Cada uma baseada num ponto, etc., mas sempre te ensinam a
ter autoconfiança. Então, isso ajuda bastante. Então, e você fica calmo também, quem faz meditação também tem muito disso, assim. Você vai, para quem vai em igrejas, essas coisas, a hora da oração é uma meditação, né? É diferente, mas você para meditar, para olhar para você mesmo, essas coisas. Então, para quem gosta de meditar, eu também gosto, você aprende a se conhecer e saber agir nesses momentos, entendeu? Porque você já está meio que preparado ali com as suas coisas. Então, é importante. Então, por isso, eu consigo. Hoje em dia, eu compartilho com o que o Isaías comenta. Eu acho que você tem horas aí, você tem os seus momentos, eu tenho meus momentos em que eu faço meu devocional aí, é nesse momento que eu procuro buscar um entendimento para essas coisas. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Para mim faz bem, entendeu? Eu me sinto bem, consigo às vezes ter algumas respostas. Às vezes é aquilo, você entra de um jeito e sai às vezes até pior, né? Você fala, pô, eu saí sem saber o que está acontecendo, sem saber o porquê disso, por que eu estou dessa forma, enfim. Mas é bom que é um momento que você tem para refletir com você mesmo. Eu concordo com o Isaías, isso é muito bom. Parar para refletir é sempre legal, assim, independente de religião, né? Você parar para refletir, assim, é sempre bom. Sim. Eu tenho, principalmente pelas manhãs, no início do dia, eu tenho praticado muito meio que um ritual, né? Não digo que seja conectado a uma ordem iniciática ou uma religião em si, mas é um ritual que eu mesmo desenvolvi para mim mesmo, que é o ritual da gratidão, né? Muito bom. Eu chego, a primeira coisa que eu faço, baseado mais ou menos na ideia do Ho'oponopono, não sei se alguém vai falar, é mais havaiano, mas é a questão de você se observar você, se sentir bem consigo, procurar aquele momento eu não sei, acho que todos vocês têm os seus relacionamentos, mas é aquele momento que você não se relaciona com outra pessoa, mas se relaciona consigo mesmo. E reconhece as suas virtudes, os seus defeitos, e se sente grato, porque é através de cada um dos nossos defeitos que nós nos tornamos pessoas melhores. Nós buscamos uma subida, o próximo degrau. E nesse próximo degrau, o que nos impede de subir nesse próximo degrau nunca são nossas qualidades, né? E eu tenho esses momentos de olhar para a natureza, trocar ideia Hoje eu estava trocando ideia com o lagarto na USP, uma coisa incrível. O cara olhando assim, um monte de peão arrancando o piso do chão, né, do evento que a gente trabalhou, e o Caleb sentado olhando para o lagarto. E eu acho muito estranho que o lagarto ficou numa posição tanto quanto receptiva, aliás, né? Pode me chamar de louco que eu deixo. Mas e sentir gratidão por compor, né? Por compor, por fazer parte dessa orquestra que a gente não consegue mensurar, que se chama vida. Sabe? É nesses momentos que você consegue, pelo menos eu, né? Não posso falar para todo mundo, mas que eu consigo olhar assim e falar, apesar de todos os problemas do histórico, o Trivelato conhece um histórico bem longo meu, cara, vale a pena. Hoje vai valer a pena. E o amanhã eu não sei. Amanhã começa tudo de novo. Entende? É o famoso um dia de cada vez, né? É o segredo que está no presente, viver o presente. Eu vou compartilhar aqui, aí eu passo para a Pan e a Flan se elas quiserem falar alguma coisa, mas assim, religião vem de religare, se reconectar. Então, aquilo que eu mostrei agora há pouco para vocês da Cabala é o reconectar com Deus, tá? A gente, no ponto que a gente está humano aqui, a gente está num mundo muito denso, muito espesso. A gente vive num mundo espesso, né? E conforme você mais joga seus vícios para baixo e tem mais virtudes, e o segredo é estar conectado aos outros seres humanos, que nós fazemos o elo da ligação com o Deus, Deus está em mim, Deus está em você, namastê,
a gente vai chegando ao ponto mais sublime. Conforme você está indo no mais sublime, você tem contatos com astrais, tá? E outras histórias. Alguém quer mais compartilhar sobre esse assunto? Eu quero. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim. Mas eu sempre fui muito ansiosa, né? Mas uma coisa que você falou, né, de focar no agora, isso é um treino que eu tô tentando fazer dia a dia, para eu pensar, mas o que eu tô fazendo no momento, ao invés de pensar o que eu tenho que fazer depois, sabe? Porque isso, às vezes a gente tá muito focado no que a gente tem que fazer no futuro e a gente perde os momentos importantes, sabe? Da vida. E passa. E o futuro sempre vai vir, né? Mas e o passado não volta. Talvez, assim, focar mais no que eu estou fazendo agora. A gente está aqui, por exemplo, né? E acabou que vai acabar, a gente está em outro momento. Treinar o cérebro mesmo para viver o presente. É um desafio, mas acho que é possível e todo mundo precisa um pouco, sabe? Eu sou muito presa nas coisas do passado. É estranho, mas sempre, qualquer ocasião assim, qualquer situação, eu sempre volto, sabe? Então, eu acho que de 90 a 10, eu tô 90 ainda presa em passado, e tinha que ser diferente, né? Tem que falar, não, é agora. Não ficar buscando situações, né? Ah, porque era assim, porque foi feito. Não, né? Tem que ser agora. Isso é uma coisa que eu tô tentando trabalhar. Mas é importante manter o passado como referência, né? Até para a gente não repetir erros, etc. Eu acredito que você deixa de errar bastante porque você olha para trás também. Então ajuda muito. Verdade. Uhum. Trazendo para a última pergunta aqui para vocês, pessoal, é realmente um final, vocês querem fazer alguma mensagem, tá? E a pergunta é se você levou algum aprendizado, algum insight dessa conversa, aí você traz para as pessoas, sabendo que outras pessoas vão ver esse vídeo, então tem alguma palavra nesse momento aí, um insight que você pegou, o que você compartilha de insights para a pessoa que está assistindo. Fechou? Essa é a última pergunta, manda aí. Que passa, gente. Independente da situação, ela vai passar. Isso aí, é importante assim, olhar o que você tem que fazer agora, assim, e resolver, não deixar para depois, né? Eu achei muito bacana assim, o que o Isaías comentou no começo, o Caleb agora, em 2 momentos aí das situações dele, a Flávia, enfim. E eu acho que uma coisa que eu aprendi, eu penso que faz muito bem, é você, todo dia você pedir para ter forças para atravessar o deserto do dia. Amém. Entendeu? Você passar por hoje, que hoje vai ser bom, entendeu? Show. Pode não ser o ótimo, mas ele vai ser bom, você vai passar por ele. Amanhã pode ser que seja melhor, pode ser que não, mas você tem que passar por ele, entendeu? Então você tem que procurar passar da melhor forma, sabe? Então a gente tem que buscar isso. Hoje vai ser um dia bom, obrigado por hoje, e esquecer o ontem, sabe? Ontem, sabe, não tem aquela coisa mas poxa, podia ser melhor? Sim, mas talvez não seja o momento de ser melhor agora. Então, pedir para você ter forças para vencer as batalhas do dia. Eu acho que é bem por aí. Uhum. Porque a gente é muito apressado, né? O fast food, a turma do fast food, do internet, então a gente quer tudo para ontem. E não pode ser, às vezes você tem que dar passos pequenos, retroceder, para chegar lá na frente. Eu acho que é isso aí. Eu acho que o que fica é isso. A gente aprendeu aí com o que todos falaram aí, todos trouxeram problemas, alguns mais graves, menos graves, enfim, mas são problemas que afetaram a vida das pessoas. E tá todo mundo aqui, entendeu? Então, é isso que a gente tem que levar. Você tem que buscar em Deus, buscar em Orixá, em quem você acredita, enfim, e seguir em frente. Você tem que fazer sua parte. Você não pode terceirizar, né? Você tem que fazer sua parte, mas você tem que pedir força para conseguir fazer e se esforçar para fazer. Você pede forças e se esforça para fazer. Assim você melhora.
É isso. Deu uma devagada aí, mas eu acho que... Não, tá ótimo. Quando a gente terminar aqui, eu vou compartilhar com vocês um vídeo, eu vou procurar na internet, do Cortella. Eu gosto bastante do Cortella. E ele diz uma frase muito legal, que ele fala que assim, você tem que fazer o seu melhor. Não é o melhor do mundo, não é o melhor de todos, é o seu melhor, na condição que você tem. Enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Isso é exatamente o que você... E vocês vão gostar do vídeo. Ah, legal. Eu vou pegar carona no comentário da Flávia. Ela fala que tudo passa. E, sobretudo, quando passa, pode ter certeza de uma coisa. Você vai sair disso mais forte. Com certeza. É verdade. Com certeza. Entende? Essa questão que o Luiz abordou também da expectativa, né, que a gente tem. Esse é uma prisão cultural que o futuro nos traz, né? O futuro ideal, às vezes, inibe a gente de viver o presente. Exatamente. Esse ideal que você tem do futuro, talvez não permita que você consiga ver o hoje e ter soluções agora para o futuro que você está idealizando lá na frente. Exato. Essa é uma proposta que Jesus deu, né? Que não sejais solícitos porque a vez de beber ou comer, não sejais solícitos porque a vez de beber ou comer, e diz que a vida pode promover, ele falou do Pai, mas ele quis dizer que a vida pode promover as coisas, né? Então, é uma reflexão que eu deixo que talvez o ideal não seja ideal. Eita. Vai fechar? Tá bom. Pessoas, me desculpe, mas a sala vai fechar. Show. E eu vou ter que me retirar agora, assim, de urgência. Eu não sabia. Também. Vai lá, Carol. Agradeço a todos, tá? Falou, Caleb. Vai lá, prazer. Luiz. Obrigado. E depois passa o nome do seu livro, viu, Caleb? Para a gente ver. Eu vou mandar no grupo. Tá bom. Por favor. Eu deixo o site e o link do site e o nome do livro. Só que ainda não foi lançado. Isso aí é uma certa história. Deixa os caras... Gente, tchau para todo mundo. Vai lá. Valeu. Vai lá. Obrigada. Pô, você estava na sua vez. Se você quer compartilhar alguma coisa, eu finalizo aqui. Nossa, então, só agradecer essa oportunidade. Eu aprendi muito com vocês aqui na chamada. Eu só ganhei aqui, estando aqui na chamada. O que eu posso, talvez, compartilhar, se eu puder compartilhar alguma coisa, é que talvez, assim, toda a frustração ou momento ruim que a gente passa, ou bom também, gera algum aprendizado, né? A gente tem que aprender alguma coisa com isso. Eu estou tentando seguir essa linha de pensamento agora. Toda vez que acontece alguma coisa que eu não estava esperando, ou que não vai do que eu queria que acontecesse. Compartilhando com vocês uma história rápida, eu já fui enterrado vivo, tá? Sério, meu Deus. E antes de ser enterrado vivo, a palavra que me falaram, o mantra que eu ecoei antes de ser enterrado é essa que eu joguei no chat, tá? Onde você está? Aqui. Que horas são? Agora. O que você é? Esse momento. E aí eu fui enterrado vivo. Aí eu fico para vocês refletir o que essa frase, esse pequeno texto significa, tá? Legal. Fechou? Fechou, pessoal. Muito bom. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.